Lição 9. Servir e salvar. Verso para memorizar. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42, 1. Sábado 20 de fevereiro. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White escreveu, abre aspas, muitos acham que seria um grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na Terra, andar pelos lugares por ele trilhados, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e vales em que seus olhos tantas vezes pousaram. Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas casas humildes da pobreza, nos abarrotados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde houver um coração humano necessitado de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando esteve na terra, andaremos em seus passos. Fecha aspas. Isaías falou de um servo do Senhor com uma missão semelhante de misericórdia. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ele viria para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Nesta semana examinaremos esse servo. Quem é ele e o que ele realizou? Domingo 21 de fevereiro. Verso para memorizar. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42, 1. Nação serva. Ouça Isaías 41, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Pergunta 1. Nesses versos, Deus disse que Israel era seu servo e apresentou seu servo. Quem é ele? Seria esse servo, Israel, Jacó, o antepassado dos israelitas? A nação de Israel? O Messias, ou Cristo, identificado no Novo Testamento como Jesus? Existem dois tipos de referências a servos de Deus entremeadas em Isaías 41 a 53. Um servo é chamado de Israel, ou Jacó, como vemos em Isaías 41, 44, 45 e 48. Em virtude de Deus ter se dirigido a Israel, ou Jacó, no presente, fica claro que ele, Jacó, representava a nação que descende dele. Isso é confirmado pelo fato de que a redenção para o seu servo Jacó é cumprida no momento em que ele sai de Babilônia. Em outros casos, como em Isaías 42, 50, 52 e 53, o servo de Deus não é nomeado. Ao ser mencionado pela primeira vez, em Isaías 42, 1, sua identidade não é imediatamente aparente. Contudo, à medida que Isaías apresenta o perfil desse servo em passagens posteriores, torna-se claro que ele é alguém que restaura as tribos de Jacó, ou Israel, a Deus, e que morre de modo sacrificial em favor dos pecadores. Portanto, esse último servo não pode ser o mesmo que a nação. Sendo assim, evidentemente Isaías falou de dois servos de Deus. Um é coletivo, a nação, e o outro é um indivíduo. Ouça Isaías 41, 8 a 20. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo. Que ele seja louvado desde os confins da terra pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam em Selá, e clamem do alto dos montes,
Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas, e farei secar toda a sua vegetação. Tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles, e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Pergunta 2. Qual era a função do servo como nação? Deus assegurou a Israel que a nação ainda era o servo do Senhor. Eu o escolhi e não o rejeitei. Em seguida, Deus deu a Israel uma das mais magníficas promessas. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Nesse verso e nos seguintes, uma das funções fundamentais de Israel era confiar no Deus verdadeiro para que ele os salvasse, ao contrário do que fez Acás. Em vez de confiar em outros deuses e nas imagens deles, como as nações fizeram. Ouça Isaías 41:14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Perceba como o Senhor chamou a nação de vermezinho. Que argumento ele estava apresentando? Examine o texto para obter uma resposta melhor. O que isso nos ensina sobre nossa necessidade de depender totalmente do Senhor? Segunda, 22 de fevereiro, verso para memorizar. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42:1. O servo anônimo. Ouça Isaías 42, 1-7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade, promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere
os que jazem em trevas. Pergunta 3. Quais eram a função e o caráter do servo anônimo de Deus, a quem ele havia escolhido e em quem tinha colocado seu espírito? Escolha a melhor resposta ou combinação de respostas. Primeiro, ele promulgaria justiça para as nações. Segundo, realizaria seus objetivos de modo silencioso e suave, mas bem-sucedido. Terceiro, seria um mestre. Quarto, serviria como uma aliança entre Deus e o povo. Quinto, concederia luz e esperança ao curar a cegueira e libertar os cativos. Sexto, todos os 5 itens mencionados. Ouça Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações. Ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente. Estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Pergunta 4. Como a função e o caráter desse servo se comparam aos do rebento de Jessé, sobre o qual repousava também o Espírito do Senhor? Assim como em Isaías 42, o governante da linhagem de Davi, mencionado em Isaías 11, agiria em harmonia com o Senhor, promulgando justiça e libertação aos oprimidos, além de sabedoria e conhecimento de Deus. Esse rebento e raiz de Jessé é o Messias, o Filho Divino que também traria a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, mediante o juízo e a justiça. O servo em Isaías 42 é, evidentemente, o Messias.
Ouça Isaías 42, 1 a 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Mateus 12, 15 a 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Pergunta 5. Como o Novo Testamento identifica o servo de Isaías que promulga a justiça? Mateus 12 cita Isaías 42 e aplica-o ao silencioso ministério de cura de Jesus, o Filho de Deus, em quem sua alma se compraz, cujo ministério restabelece a aliança de Deus com o povo. Jesus e seus discípulos obtiveram justiça para o povo ao libertá-lo do sofrimento, da ignorância de Deus e da escravidão dos demônios causados pela opressão satânica. Em seguida, Jesus morreu para confirmar a nova aliança e obter justiça para o mundo ao expulsar Satanás, o estrangeiro que usurpara a posição de príncipe deste mundo. Ouça Isaías 42, 1 a 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Conforme essa descrição de Cristo, reflita sobre Jesus. Quais características de seu ministério cumpriram essa profecia? Como devemos ministrar aos outros? Terça, 23 de fevereiro. Verso para memorizar. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42, 1. Messias persa. Ouça Isaías 44, 26 a 45, 6. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas,
e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar: seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo: seus alicerces serão lançados. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Pergunta 6. Qual profecia impressionante aparece nesses versos? O ministério de Isaías durou aproximadamente de 745 a.C. até 685 a.C. Depois de mencionar um conquistador do leste e do norte e sugerir que essa seria uma boa notícia para Jerusalém, Isaías profetizou com precisão e nominalmente a vinda de Ciro e descreveu as atividades dele. Ciro veio do norte e do leste de Babilônia e a conquistou em 539 a.C. Ele realmente serviu aos propósitos de Deus ao libertar os judeus do exílio babilônico e, de fato, autorizou a reconstrução do templo em Jerusalém. Visto que existem aproximadamente 146 anos desde a morte de Isaías até a queda de Babilônia, sua profecia estava 1,5 séculos à frente de seu tempo. Seria como se George Washington previsse que um homem chamado General Dwight Eisenhower libertaria a Europa em 1945. As ações de Ciro são comprovadas em fontes antigas, incluindo as crônicas babilônicas, o relatório de Ciro no Cilindro de Ciro e a Bíblia. A profecia é precisa. Os verdadeiros profetas recebem predições de Deus, aquele que conhece o futuro com antecedência. Ouça Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Pergunta 7. Por que Deus chamou Ciro de seu ungido? A palavra hebraica para ungido é a mesma da qual obtemos a palavra Messias. Em outras passagens, essa palavra poderia se referir a um sumo sacerdote ungido, a um rei israelita ungido, ou ao Messias, futuro e perfeito rei e libertador da linhagem de Davi. Ciro seria um futuro rei, enviado por Deus para libertar seu povo. Mas ele seria um Messias incomum, pois não seria israelita. Realizaria algumas obras do Messias, como derrotar os inimigos de Deus e libertar seu povo, mas não poderia ser o Messias, pois não seria descendente de Davi. Na predição sobre Ciro, Deus provou sua divindade singular ao demonstrar que somente ele conhece o futuro. Ele também tocou o coração de Ciro: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quarta, 24 de fevereiro. Verso para memorizar. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42:1. Esperança antecipada.
O fato de Isaías ter profetizado com precisão e nominalmente a vinda de Ciro incomoda aqueles que não creem que os profetas recebem predições de Deus. Para lidar com essa frustração, essas pessoas aceitam a teoria de que outro profeta, um segundo Isaías, vivendo no tempo de Ciro, tivesse escrito Isaías 40 a 66. Portanto, o livro de Isaías é cerrado em dois, o mesmo destino que tradicionalmente se entende ter ocorrido com o próprio profeta. No entanto, não há evidência histórica da existência de um segundo Isaías. Se ele realmente existiu, é estranho que a Bíblia não o tenha mencionado, pois sua mensagem é profundamente importante e sua arte literária é fenomenal. Mesmo o manuscrito mais antigo da Bíblia, o livro de Isaías nos manuscritos do Mar Morto, não possui nenhum intervalo entre Isaías 39 e 40 que indique uma transição à obra de um novo autor. A mensagem fundamental de Isaías é coerente em todo o seu livro. Confie no Deus verdadeiro, inclusive em seu libertador messiânico, em vez de confiar em outros poderes. Os estudiosos enfatizam corretamente a mudança de foco do período assírio, em Isaías 1 a 39, para o período babilônico, a partir do capítulo 40. Mas descobrimos que Isaías 13, 14 e 39 já previam um cativeiro babilônico. De fato, Isaías 1 a 39 enfatiza o juízo, e Isaías 40 a 66 focaliza a consolação. Porém, nos capítulos anteriores, o consolo e segurança divinos também são abundantes, e passagens posteriores, como Isaías 42, 43 e 48, falam dos juízos de Deus sobre Judá porque a nação o havia abandonado. Na verdade, as profecias de Isaías sobre a consolação futura implicam sofrimento no período anterior. Ouça Levítico 26, 40 a 45. Mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles, e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar, e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação deixada por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Pergunta 8. Embora a nação tivesse enfrentado uma terrível calamidade por causa dos pecados do povo, alguns não perderam a esperança. Eles se apegaram às promessas de Deus encontradas nesses versos. Coloque-se no lugar dos hebreus que estavam vivos após a derrota de Judá para a Babilônia. Que esperança encontramos nessas palavras? Que princípio espiritual está em atuação nesses versos de Levítico? O que o Senhor disse a Israel naquela ocasião? Como o mesmo princípio funciona em nossa vida? Quinta, 25 de fevereiro. Verso para memorizar. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42, 1. Um servo compassivo e sofredor. Ouça Isaías 49, 1 a 12. Escutem terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu.
Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: Tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos: saiam da prisão, e aos que estão em trevas: venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente. Outros virão da terra de Sinim. Pergunta 9. De acordo com esses versos, quem é o servo de Deus? Deus o chamou e o nomeou antes que ele nascesse. Fez de sua boca uma espada e nele seria glorificado. Deus usou esse servo para trazer a nação de Israel de volta a si, para ser uma luz ao mundo, para ser uma aliança e para libertar cativos. Há muita coincidência entre essa descrição e a de Isaías 42, na qual identificamos o servo como o Messias. Os atributos do servo estão em Jesus em ambas as suas vindas. Ouça Isaías 49, 3. E me disse: você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Pergunta 10. Se esse servo é o Messias, por que Deus o chamou de Israel? Vimos que nessa seção de Isaías o servo de Deus, Israel ou Jacó, se refere à nação. Mas aqui o nome Israel, sem uma referência paralela a Jacó, se aplica claramente ao servo individual que restaura a nação a Deus. O servo individual torna-se a personificação ou representante perfeito da nação cujo fracasso tinha comprometido o uso do nome Israel. Ouça Isaías 49, 4 e 7. Mas eu disse: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que o escolheu. Pergunta 11. Que novo elemento aparece nesses versos?
Há nesses versos o primeiro indício da difícil tarefa do servo. Ele lamenta: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Uma ideia ecoada em Daniel 9:26. O ungido será morto e não terá nada. Porém, ele se apega à fé. Todavia, o meu direito está diante do Senhor. A minha recompensa está diante do meu Deus. J. Alec Motyer observou, abre aspas, Isaías profetizou sobre um servo com uma natureza humana, testado como nós, e que provou ser ele o autor e consumador da fé, uma fé real e pessoal, que ainda pode dizer, meu Deus, quando nada mais parecer valer a pena. Fecha aspas. Isaías 49:7 é incrível. O servo é desprezado, detestado pelas nações, servo dos dominadores, mas o Senhor lhe diz: os reis o verão e se levantarão. Os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Cristo foi fiel apesar dos motivos para desanimar. Por que devemos fazer o mesmo? Sexta, 26 de fevereiro. Verso para memorizar. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42:1. Estudo adicional. No livro Obreiros Evangélicos, Ellen White escreveu, abre aspas, grande tato e sabedoria são necessários no trabalho de ganhar pessoas. O Salvador nunca suprimiu a verdade, mas disse-a sempre com amor. Em suas relações com outros, exercia o máximo tato e era sempre bondoso e cheio de cuidado. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou jamais uma dor desnecessária a um coração sensível. Não censurava a fraqueza humana, denunciava destemidamente a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas havia lágrimas em sua voz ao proferir suas esmagadoras repreensões. Nunca tornava a verdade cruel, porém manifestava profunda ternura pela humanidade. Toda pessoa era preciosa aos seus olhos. Conduzia-se com divina dignidade, inclinava-se, todavia, com a mais terna compaixão e respeito para todo membro da família de Deus. Via em todos os corações a quem tinha a missão de salvar. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Pense nessa citação de Ellen White. Sua igreja reflete os princípios mencionados? Você conhece uma cana quebrada ou um pavio que fumega? Como você pode ajudar essa pessoa sem quebrá-la nem apagá-la? De que maneira você pode levá-la a olhar para o Senhor? Na prática, o que você lhe diria para fazer a fim de obter cura e auxílio? O argumento em defesa dos diferentes autores do livro de Isaías se originou da premissa de que não é possível prever o futuro como Isaías fez. Qual é o problema fundamental desse argumento e por que devemos, como cristãos, rejeitar completamente essa ideia? Resumo. A libertação requer um libertador. A nação que servia a Deus seria libertada por 2 libertadores. Ciro, que libertaria os cativos do exílio babilônico, e um servo anônimo cuja identidade como Messias é progressivamente revelada. Esse servo restauraria a justiça e traria de volta a Deus a comunidade de sobreviventes.